Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Estamos aqui hoje para conversar sobre o direito previdenciário. Se você é interessado nessa área do direito, eu peço para que você siga no vídeo. Gente, antes de qualquer coisa, eu gostaria de repetir o nosso mantra aqui no canal. Se é a primeira vez que você está acessando o nosso canal, se inscreva nele, deixa o like no vídeo e faça um breve comentário sobre sua situação. Eu relembro a vocês que esses comentários são extremamente importantes, esses comentários, curtidas, inscrições, né, para movimentar o nosso canal, para garantir a continuidade de nosso trabalho e para alcançar mais pessoas dentro do YouTube. Tá? Existiram algumas notícias previdenciárias que surgiram aí e eu estou querendo desmistificar nesse vídeo, tá? Mas eu conto com a ajuda de vocês para que a gente possa desenvolver cada vez mais esse canal. Então, muito recentemente, está todo mundo falando disso, né? Saiu uma notícia aí sobre a revisão da vida toda, né? Sobre um julgamento do STF que teria colocado fim à revisão da vida toda, né? E eu gostaria de tratar com vocês sobre exatamente o que aconteceu, porque uma coisa é o que aparece no jornal, a outra coisa é o que de fato aconteceu, e é importante que não exista confusões, né? Até mesmo para que vocês tenham pleno discernimento do que aconteceu e quais os riscos para seu processo, tá? Então vamos lá. O julgamento que aconteceu no STF não foi o julgamento da revisão da vida toda, tá, pessoal? Primeira coisa que vocês têm que saber, não foi o julgamento da revisão da vida toda. O STF estava tratando ali, né, de um julgamento em um ADI, né, sobre o fator previdenciário, né, a possibilidade de você optar por uma regra distinta do fator previdenciário. E esse foi o conteúdo do julgamento. Portanto, a primeira coisa que tem que ficar claro, não foi um julgamento sobre revisão da vida toda, né? Mas, porém, do ponto de vista incidental, o STF decidiu ali naquele julgamento um entendimento que se aplica diretamente à revisão da vida toda. Qual foi esse entendimento discutido? Se é possível você optar pela regra permanente quando esta é mais benéfica do que a regra de transição, né? E por o STF ter enfrentado esse argumento naquele julgamento do fator previdenciário, os jornais bombardearam notícia falando que tinha acabado a revisão da vida toda, que você não tem mais direito à revisão da vida toda. Mas é importante deixar claro, o STF não decidiu sobre a revisão da vida toda. E o último julgamento que existe no Brasil sobre a revisão da vida toda aconteceu em 2022 pelo próprio STF no recurso extraordinário, né? Então, esse julgamento de 2022 ainda está pendente de apreciação de um recurso de embargo de declaração, mas que ainda não foi julgado e os processos estão suspensos por conta disso, né? E o que é que as pessoas estão, o que é que os advogados, as pessoas do meio jurídico estão falando? Que a tendência é que o STF siga o entendimento desse julgamento recente, proferido nessas ADIs, né? Também no julgamento dos embargos da revisão da vida toda. Porque os dois ministros que saíram, o Lewandowski e a Rosa Weber, foram substituídos por dois ministros, né, que têm entendimentos contrários à tese da revisão, né? O Flávio Dino e o Cristiano Zanin. Então, existe uma expectativa desse entendimento ser replicado no julgamento da revisão da vida toda, mas isso não aconteceu, tá? Então, hoje, o que nós temos sobre revisão da vida toda, do ponto de vista formal, é o julgamento favorável que aconteceu em 2022, tá? Essas notícias que surgiram aí em março de 2024, o STF acabou com a revisão da vida toda. Não, o STF julgou a regra do fator previdenciário e decidiu incidentalmente, né, naquele processo, que você não pode optar pela regra permanente mais benéfica. Mas ele não julgou propriamente a revisão da vida toda. Então, essa é a notícia objetiva e técnica, né? Todo o restante aí são manchetes jornalísticas. É claro que, com esse julgamento do STF, aumenta a insegurança jurídica sobre o tema da revisão da vida toda. Como assim? Em um processo o STF diz que pode, no outro processo diz que não pode. Qual processo vale, né? Então, existe sim uma grande insegurança jurídica, né? E a gente vai ter que, infelizmente, aguardar os próximos episódios, né? Mas é claro que nós, que somos informados, não vamos sair por aí
divulgando notícias falsas, né? Eu separei um momento para estudar esse assunto, né, para trazer o conteúdo para vocês. Finalmente, o que é que existe hoje, doutor Adelmo? Existe uma insegurança jurídica absurda, não existe definição sobre o julgamento da revisão da vida toda. A gente tem que aguardar o julgamento do embargo de declaração no processo da revisão da vida toda, que é um RE, né? A gente está aguardando esse julgamento para só a partir do julgamento desse RE a gente poder dar uma posição sobre o direito ou não à revisão da vida toda. Mas é claro que existe uma expectativa que o julgamento do RE siga o mesmo entendimento do julgamento da ADI. Né? Existe essa expectativa, mas é algo ainda que está no campo das expectativas. Não se materializou no julgamento, então não é correto falar que a revisão da vida toda está sedimentada, está enterrada. Não está ainda, tá? Mas vamos torcer para o STF aí colocar nossa revisão de volta à pauta. Tá? Vou falar aqui sobre mais alguns temas. Impugnação de laudo contrário juntado aos autos, né, no processo contra o INSS. Olha, aqui esse tema aqui eu converso principalmente com os advogados. Sempre que vocês tiverem um laudo juntado, né, no processo contra o INSS, avaliem as contradições dentro do laudo. Tá? As contradições dentro do laudo consistem na principal forma de você questionar aquele conteúdo do laudo, tá? Então, se você nota que em um momento o perito fala em incapacidade, no outro momento ele fala que não tem, veja, essa é uma contradição clara que pode ser explorada por você em uma eventual impugnação. É claro que nós costumamos impugnar o laudo quando ele é contrário, né? É muito difícil a gente impugnar um laudo favorável. Isso cabe, inclusive, ao INSS, se tiver interesse, né? O que não vem tendo. Mas o que eu falo para vocês, advogados e partes, busquem as contradições, né? As contradições no laudo, porque através das contradições, analisando as contradições, vocês poderão verificar a existência de furos ali, de brechas para questionamento e quem sabe uma repetição da perícia, né? Se for mais interessante para o cliente. Né? Eu sempre faço essa avaliação de contradições dentro do laudo pericial. Né? Um outro ponto que é muito importante também é você verificar a especialidade do perito, né? Porque o segurado do INSS tem direito ao perito especialista. Né? Vamos supor que você tem um problema psiquiátrico. Esse problema psiquiátrico não vai ser devidamente investigado por meio de um perito ortopedista. Né? Então é importante você verificar se tudo foi feito da forma correta, se os direitos foram respeitados, né? Se as partes foram previamente intimadas da designação do perito, né? Se existiu alguma nulidade processual que possa levar, né, à nulidade daquele laudo, né, e uma eventual remarcação de perícia. Mas eu reitero que o foco deve estar sempre na análise das contradições existentes no laudo, tá bom? Parcela inicial de honorários. Parcela de implantação. O que é isso, doutor Adelmo? Então, é muito comum você, na ação previdenciária, se deparar com a falta de recursos por parte daquela pessoa que está te contratando, né? E todo profissional, quando trabalha, ele recebe uma remuneração, né? Então, geralmente nas ações previdenciárias, não é regra, cada advogado tem uma forma de cobrança. Os advogados cobram uma parcela ou 3 parcelas, alguns cobram mais parcelas da implantação. O que é implantação? Né? Quando seu benefício sai. É um pagamento que você dá para o advogado, que na verdade você já deveria ter dado há muito tempo, lá no começo do processo, mas você não deu porque não tinha como dar. Você estava sem dinheiro e o advogado falou, beleza, você está sem dinheiro, mas quando sair o seu benefício, primeiro benefício você paga. Isso se chama honorários da implantação. Não se confundem com os honorários que incidem sobre a RPV, que aí sim é a participação sobre o êxito do advogado. O advogado ganhou sua causa, ele participa sobre o seu resultado. Tá? Só para vocês entenderem essa temática aqui, também foi objeto de dúvida. Tipos de sentença. Olha, existem fundamentalmente 3 tipos de sentença. Né? As sentenças tipo A, que são as resolutivas de mérito, né? Pode ser julgamento procedente ou improcedente. As sentenças tipo B, homologatórias de acordo, né? Que podem ser, que geralmente são aquelas sentenças quando você firma um acordo com o INSS, o juiz profere aquela sentença tipo B. E a sentença tipo C,
que são as extintivas, né? Existe todo um regramento do CNJ sobre o assunto. É claro que eu estou simplificando aqui, porque o objetivo do canal é esse, né? Mas, basicamente é isso, tá, pessoal? Os tipos de sentença variam de acordo com a resolutividade ou não do mérito das sentenças, né? E você tem também as sentenças extintivas. Prescrição. O que é a prescrição? Prescrição é a perda de um direito pelo decurso do prazo legal para o seu exercício, né? Vamos supor, geralmente na área previdenciária a prescrição é de 5 anos. Se você não postula um benefício em 5 anos, a expectativa é que ocorra a prescrição de parcelas, né? Dificilmente a prescrição atinge o fundo do direito na área previdenciária. O que é que significa atingir o fundo de direito? É você perder o direito a postular algo. Dificilmente isso acontece, mas você perde as prestações, né, anteriores aos últimos 5 anos. Então, a premissa básica da prescrição é aquela frase, né? O direito não socorre aos que dormem. Né? Uma frase latina, muito antiga, do Império Romano, né? E que representa justamente a ideia por trás da prescrição. A prescrição visa garantir a segurança jurídica, né? Para que você, depois de muito tempo, não busque rediscutir um direito na justiça que já passou muito tempo para você discutir. Então, as coisas prescrevem, né? O tempo existe também para garantir segurança para as pessoas. Isso é a prescrição. TEA e benefícios. Olha, pessoas com transtorno do espectro autista. Por que transtorno do espectro autista? Porque não é uma doença só. Na verdade não é uma doença, não é uma deficiência. Não é uma deficiência só. Existem vários tipos de deficiências englobados nesse transtorno do espectro autista, né? Você tem o autismo, você tem a síndrome de Asperger, você tem várias modalidades, várias deficiências que estão enquadradas nesse TEA, né? Então, essas pessoas têm direito, tá? Caso sejam pessoas de baixa renda, a benefícios assistenciais, né? É importante que vocês saibam disso, né? Então, se você tem um parente com que enfrenta esse tipo de problema, geralmente os pais trabalham triplicado para conseguir manter as contas e tudo mais, né? É importante que eles saibam dessa informação. Pessoas com TEA e que sejam membros de família de baixa renda têm direito a benefícios assistenciais. É isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.